Então, o produtor, ele tem que ter a total liderança, ele tem que ter o grupo em cima de você. Eu assisti um seriado que chama O Último Arremesso, que é a história do treinador Phil Jackson, quando ele treina o Chicago Bulls, que é o time Dream Team do Michael Jordan, né? Então, se você for analisar, para quem já assistiu, ou para quem não assistiu ainda, eu indico, e eu quero o seu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista, a estrela de todo o seriado não foi o Michael Jordan. Parece que é, mas para mim não foi. Foi o treinador Phil Jackson. Por que que foi ele? Porque ele joga toda a sua liderança, ele joga todo um time que ele trabalha com várias estrelas, não só o Michael Jordan, mas ele trabalha com mais outras estrelas que é muito difícil de lidar. Então a estrela toda é ele. Ele conseguiu extrair o melhor de cada para trabalhar num time. Então, quando você trabalha com liderança, é muito difícil você ter um time de estrelas, tá? Eu estou trazendo essa analogia do basquete ou qualquer uma seleção de jogador de futebol que seja, mas eu trago essa do Phil Jackson, que eu aprendi muito com parte de liderança. Porque ele sabe que a estrela maior é o Michael Jordan, mas o Michael Jordan ele não brilha sozinho. Ele precisa da base do time para ele, né? Então, eu vou dar um exemplo do Rudman, que é um dos jogadores que apoiavam o Michael Jordan. O Rudman ele era muito problemático, muito. Ele era um cara, você vai assistir na série, você vai ver, eu só vou dar um pequeno spoiler. Ele é um cara que mexia com bebida, com drogas, mulheres. Então, só que quando chegava na quadra, o cara destruía. Ele era um furacão, né? Então, quando ele estava em quadra, ou, ou em treinos, que ele estava perdido com a cabeça a mil, ele sabia o que o Rudman precisava. Então, ele treinou a sua equipe para poder dar preferência para algumas mordomias que os outros não tinham. Então, o Michael Jordan tinha as suas, os Rudmans tinham as outras. Tem até uma parte que eles falam, o que, que ele fazia? Ele mandava o Rudman no final de semana para Las Vegas, o Rudman ia, fazia o que ele queria, cara. Noitada, cachaça, mulherada, ele voltava destruído. Só que na semana do treinamento o cara tava lá, entregue. Ninguém segurava ele, ele era o suporte todinho da metade da equipe. Então ele brilhava, ele fazia o time brilhar. Então, a liderança é isso, é você entender o que o seu colaborador, o que o seu funcionário, o que o cara da sua equipe precisa para você poder entregar para ele. Isso é o que é uma liderança. Não é simplesmente impor. O líder, ele não impõe, ele lidera. Ele traz o time com você, ele traz para você e vem empurrando junto. Não é aquele que só dá ordem. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, isso daí é só um cara que está mandando em você. Mas o verdadeiro é isso, ele motiva a equipe. Ele olha lá aquele cara desmotivado, cara, aquele cara pode entregar mais, mas vamos analisar primeiro o que, que ele precisa. Vamos sentar com ele, perguntar, vamos conversar. Cara, o que está faltando para você? Às vezes uma simples conversa pode mudar muito. Eu já passei por isso. Eu já errei nessa parte. Eu já tive uma equipe que eu chegava lá, cara, cobrava dele, calma. O que você não está entregando? Por que você não está entregando isso? Quando eu fui analisar, quando eu sentei para conversar, o cara só precisa de uma coisa mínima. Às vezes uma atenção, às vezes uma situação, às vezes um material, certo? Então isso é ser o líder, isso é a liderança. Você representar o seu time e impulsioná-los todos juntos para um único objetivo. Na minha carreira, na minha profissão, o meu objetivo maior é a entrega de um show. Então eu tenho que motivar a equipe, eu tenho que motivar os funcionários, os colaboradores e os artistas também, porque artista trabalha com psicológico. Então você tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Porque tem dia que o artista vai chegar lá, vai chegar deprimido, vai chegar cansado, e você vai ter que ir lá e trazer ele. Você também está cansado, você também está baqueado, mas você é o líder, você tem que ter a postura, você tem que ter firme, você tem que ir lá. As pessoas têm que olhar para você e falar, cara, a presença desse cara me dá energia. E vamos seguir em frente. Esse é o líder, esse é a liderança.